Paz do Senhor, queridos. É bom estar com você aqui nesta manhã. Você aí em casa e os irmãos que estão comigo aqui, adorando ao Senhor. Você pode se assentar aí no teu lugar, aqueles que estão aqui, você que está na sua casa. Nós vamos esse mês falar sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas e estudando sobre esta carta, estudando sobre a mensagem que Paulo envia, né, às igrejas da Galácia. Estava pensando a um assunto que nessa semana, quando nós estávamos organizando aqui o local para o início da flexibilização para os cultos presenciais, já que a nossa região ela já começa a caminhar para esse sentido. E nós estávamos falando de um novo tempo, de um novo normal, e que a igreja ela terá que se adaptar a algumas novidades, aquilo que nós chamamos, ou que nós estamos chamando de um novo normal. E analisando, estudando a carta, né, aos Gálatas, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele quer mexer com todos os leitores desta carta, ele quer falar com todos os leitores desta carta, a trazer uma compreensão do que é ser cristão, do que é ser igreja, né? Nós estamos vivendo um tempo onde muitas coisas têm sido faladas, onde através da tecnologia, através da internet, enfim, e de todas as ferramentas que ela proporciona para que as pessoas coloquem os seus pensamentos, coloquem suas ideias, e tem alcançado muitas pessoas. E eu percebo que muitos desses assuntos, muitos desses pensamentos que têm sido lançados têm atingido as pessoas, têm atingido até mesmo a igreja, aqueles que conhecem ao Senhor. Tem levado algumas reflexões. A igreja, apóstolo Paulo, ele escreve esta carta às igrejas da Galácia, porque as igrejas estavam passando por uma situação bem parecida com o que nós estamos vivendo. À medida que Paulo ele vai cumprir o seu chamado, à medida que Paulo vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida, e ele se afasta do dia a dia, da rotina desta igreja, ou destas igrejas, melhor dizendo, começa-se a infiltrar dentro dessas igrejas pessoas que começam a trazer uma perturbação a essas igrejas, a essas pessoas. Começam a questionar alguns ensinamentos. Por isso eu quero que você vá comigo para que nós possamos entender um pouco, ou começar a entender um pouco da mensagem de Paulo a estas igrejas. No capítulo de número 1 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no verso de número 1, Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 1. O apóstolo Paulo, ele começa se apresentando. Ele diz assim no verso de número 1, Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era, melhor dizendo, desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. O contexto desta história, Paulo se apresenta e diz, olha, eu sou apóstolo enviado
por Deus, enviado por Cristo. Cristo me chamou, Cristo colocou em mim o propósito de ser o apóstolo dos gentios, de levar o evangelho aos gentios. E ele se apresenta a isso porque no meio da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, começa a aparecer pessoas que se intitulavam enviados por outros apóstolos ou pela igreja de Jerusalém e começavam a questionar o modo que eles haviam aprendido o evangelho do Senhor Jesus. Estavam questionando por que eles não obedeciam à lei, às cerimônias, e questionando de uma certa forma os ensinamentos do apóstolo Paulo, perturbando a igreja. E se nós fizermos uma reflexão, nós hoje estamos passando muito com algo parecido, porque há muitas pessoas questionando a igreja, há muitas pessoas questionando a posição da igreja nos dias de hoje, o que a igreja está fazendo, como a igreja está se portando, por que a igreja ela não tem obedecido determinadas situações. Assim estava acontecendo com as igrejas da Galácia. Paulo, foi ele que implantou, foi ele que, na sua primeira viagem missionária, foi ele que implantou essas igrejas, foi ele que ensinou essas igrejas, apresentou Cristo a essas pessoas. Ele que discipulou essas pessoas, ele que fundamentou essas pessoas com o evangelho que o Senhor Jesus havia lhe passado. Então Paulo começa com a carta, com a sua apresentação. Olha, eu sou Paulo, eu sou apóstolo, enviado por Jesus Cristo, não enviado por homens. Porque essas pessoas, quando chegavam a essas igrejas, ela diz, olha, eu venho lá da igreja de Jerusalém, da igreja mãe, e vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não estão obedecendo as coisas como ela deve ser feita. E isto deixou Paulo bastante preocupado, e Paulo então ele vai escrever essa carta a essas igrejas para que os gálatas pudessem voltar a ter o entendimento daquilo que eles foram ensinados, daquilo que eles foram direcionados. O evangelho do Senhor Jesus nos traz liberdade. O evangelho do Senhor Jesus não é para nos trazer escravidão. O evangelho do Senhor Jesus é para dar ao homem a liberdade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, ser livre do pecado, daquilo que pode matar as nossas almas. Paulo, então, ele vai dar, na carta aos Gálatas, Paulo dá o testemunho da sua vida, ele tenta moldar, na verdade, ele quer mostrar à igreja de Gálatas como ser cristão, como ser igreja. E a minha pergunta nesta manhã é: como você está sendo igreja? O que é ser igreja? Qual a essência da igreja? Está certo que nós vamos viver uma nova normalidade, nós vamos ter algumas situações, regras que como igreja nós vamos ter que adotar de prevenção e etc. Mas isso não pode mudar de forma alguma a essência da nossa fé, a essência de sermos igreja. Quero lembrar a vocês, assim como Paulo estava lembrando as igrejas de Gálatas, de que igreja somos nós. A igreja não é um local, a igreja não é uma instituição, não é 4 paredes. A igreja somos nós. Então a pergunta que o Senhor está fazendo a nós nesta manhã é: que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Porque a igreja não é a instituição, a igreja não é o local, a igreja somos nós. Por isso, não adianta ficarmos apontando o defeito da igreja, ou querer encontrar defeito na igreja, querer encontrar situações que a igreja não está correspondendo. Porque nós somos a igreja. E que tipo de igreja nós somos? Nós precisamos entender que nós estamos na mesma canoa, no mesmo barco,
E se essa canoa, e se esse barco furar, todos nós vamos naufragar. Todos nós vamos afundar. Por isso, Paulo, ele vê a responsabilidade de escrever a igreja de Gálatas, ou as igrejas de Gálatas, a retornar ao evangelho puro. Por isso ele diz, olha, eu sou o apóstolo Paulo, fui eu que ensinei vocês, fui eu que discipulei vocês, fui eu que fundamentei vocês, eu não estou representando aqui homens, porque muitas vezes questionam a igreja, questionam os ensinamentos da igreja, olhando para o homem, olhando para o humano. Quem ensinou essa pessoa? Quem enviou essa pessoa? Nós precisamos lembrar que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus. Os líderes que estão comigo nesta manhã, você precisa entender que você foi chamado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus o chamou para um propósito, assim como ele tinha um propósito através da vida de Paulo. E você que está me ouvindo, saiba que o Senhor Jesus tem um propósito para a sua vida. E você só está me ouvindo porque de alguma maneira o Senhor Jesus tem falado ao teu coração. E Jesus te chamou. E Jesus tem um propósito para agir em sua vida e através da sua vida. E nós temos que estar preparados para isso. Nós precisamos estar atentos ao propósito de Deus para as nossas vidas, ao chamado de Deus para as nossas vidas. E não nos atentar ao que estão questionando sobre a igreja, sobre quem está falando, o que está falando. Nós sabemos que quando essas portas são abertas, quando essa transmissão começa, quando os louvores começam, quando a mensagem começa, quem está falando é o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas, é Jesus falando com cada um de nós. Havia pessoas na igreja aos Gálatas questionando a forma que Paulo havia pregado o evangelho, que eles não estavam respeitando as cerimônias judaicas, tradições judaicas, e por isso eles não poderiam ser da parte de Deus. Paulo, ele fica preocupado com isso, porque o evangelho do Senhor Jesus, ele veio para nos dar liberdade, ele veio para nos trazer uma novidade de vida, ele está baseado e fundamentado em algo muito importante, que é a fé. Lembre-se disso. Toda a sua vida, todo o seu serviço ao Senhor Jesus, a sua caminhada com o Senhor Jesus, não está baseada ou fundamentada em homens, não está fundamentada numa instituição, num CPF ou num CNPJ. A sua fé está baseada, a sua vida, a sua caminhada com Jesus está fundamentada na sua fé, no seu relacionamento com Cristo, com as manifestações do poder de Cristo. Por isso, Paulo, começa esta carta dizendo, olha, eu sou apóstolo, chamado por Jesus e não por homens. Foi Jesus que me chamou. E eu não estou aqui dizendo que nós não temos que nos submeter à autoridade, não é nada disso. O que eu estou ressaltando é que o nosso chamado, ele é espiritual. O nosso chamado é de Jesus, por Jesus Cristo, e é Ele que nos chama, e Ele vai usar outras pessoas para nos chamar, para nos treinar, fundamentar, nos enviar, mas o chamado é um chamado de Deus para as nossas vidas. Foi Deus que nos chamou. E eu quero refletir rapidamente com você nesta manhã, alguns aspectos do que é ser a igreja. Do que é ser igreja? Primeiro, ser igreja, a igreja de Cristo, e você é a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, e todos os lugares neste mundo onde prega o evangelho de Jesus Cristo, todas essas pessoas são igreja, e a igreja, ela deve ser uma igreja cuidadora, ela é uma igreja de comunhão, ela é uma igreja cuida. Eu quero que você abra comigo aí no capítulo 2 da carta aos Gálatas, no verso de número 3. Paulo diz assim, mas nem mesmo Tito,
que estava comigo foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Então Paulo está falando de algo que está acontecendo na igreja, nas igrejas da Galácia, que homens começam a dizer, olha, vocês nem fizeram a circuncisão, vocês nem estão obedecendo às leis judaicas, como vocês podem ser cristãos? E Paulo está dizendo, olha, nem mesmo Tito, que é grego, que tem andado comigo, não exigiram isso dele. Mas o que eu quero dizer aqui como igreja cuidadora, percebe que Paulo nunca está sozinho. Uma igreja é uma igreja de comunhão, é uma igreja que caminha junto, não é uma igreja que fica exilada, separada, sozinha. É uma igreja que um cuida do outro, é que um está ao lado do outro. Se nós fôssemos ler o capítulo 6, e nós não vamos fazer isso, nós vamos perceber que Paulo está sempre acompanhado, Paulo está sempre com as pessoas, próximo a eles, fundamentada no mesmo Evangelho, no Evangelho puro, no Evangelho de Cristo Jesus, que nos traz salvação, que nos traz libertação, que nos traz uma vida, uma novidade de vida. Uma igreja cuidadora é uma igreja que defende o Evangelho de Jesus Cristo. Entende, irmãos, vocês que estão comigo? A igreja cuidadora é uma igreja que vai defender o Evangelho de Cristo. Vai defender aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos trouxe. Esse é o nosso trabalho, é isso que nós temos que fazer nos dias de hoje. Nós percebemos nessa última semana que vários assuntos vieram à mídia, desde uma questão de uma propaganda de uma empresa, a algumas pessoas influentes na internet, na televisão, que querem trazer uma ideologia, um ensinamento que nada tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. E falando especificamente dessa pessoa que tem usado o seu canal na internet para influenciar os nossos adolescentes, os nossos jovens, e de uma pessoa muito influente da televisão que quer influenciar as nossas crianças, nós como igreja, nós como servos do Senhor Jesus, nós precisamos defender o Evangelho. Nós precisamos defender as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens dessas mentiras. Defender aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, daqueles que decidiram caminhar e andar com o Senhor Jesus, dessas mentiras. Você percebe que no texto que nós lemos, no verso de número 5, Paulo fala assim, nós não nos submetemos a eles nem por um instante. Paulo diz assim, essas mentiras, esse evangelho deturpado, esse evangelho diluído, ou esse evangelho radical demais, que está baseado na obra e não na fé, nós não nos submetemos a eles. Nós como igreja não podemos permitir que essas mentiras entrem em nossas casas, influenciem o nosso povo, influencia os nossos irmãos. Paulo não perdia tempo com essas pessoas, Paulo não perdia tempo com essas mentiras, Paulo não perdia tempo com essas coisas. Paulo tinha em mente que ele tinha a responsabilidade de defender o verdadeiro evangelho. Líderes que estão comigo nesta manhã, essa é a nossa responsabilidade. Defender as ovelhas do Senhor Jesus, das mentiras que têm sido lançada, que tem influenciado os nossos jovens, os nossos adolescentes. A igreja, ela precisa se posicionar, ser uma igreja mais protetora, mais acolhedora dos seus membros. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, mas nós precisamos
acolher os nossos, cuidar dos nossos, proteger os nossos dessas mentiras que estão sendo lançadas, dessas mentiras que estão sendo semeadas. É necessário haver uma unidade como corpo de Cristo, para defender o Evangelho dessas mentiras. E quando eu digo defender o Evangelho, é pregar o Evangelho da verdade. Uma igreja cuidadora é uma igreja que vai discipular outros, que vai ensinar outros, que vai combater a mentira, que vai trazer a verdade. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Não é tempo de ficarmos cobrando uns aos outros quem está certo, quem não está certo. A nosso chamado como cuidadores das ovelhas de Cristo, do aprisco do Senhor Jesus, é dar o verdadeiro alimento. É dar o verdadeiro alimento. É fundamentar essas pessoas no Evangelho de Cristo. Porque mesmo que cheguem essas pessoas, como chegou às igrejas da Galácia, que vão perturbar o ambiente, que vão trazer mentiras, que vão tentar diluir, vão tentar distrair as pessoas com outros assuntos, com cobranças que de nada tem a ver com o Evangelho. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão cobrando da igreja coisas que nada tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos a responsabilidade de defender o Evangelho, ou seja, de pregar a verdade, de cuidar daqueles que são os nossos, de apresentar a eles todos os dias um alimento saudável, um alimento verdadeiro. Todo bom pastor, e vocês, líderes que estão comigo nesta manhã, nós somos pastores. Alguns de vocês são pastores de criança, outros são pastores de jovens, outros pastores de adultos, de casais, de homens, de mulheres. Você que está me assistindo e me vendo, talvez você é líder em sua igreja, tem pastoreado. Eu não faço parte de nenhuma igreja local, mas você é o pai e a mãe, tem pastoreado os seus filhos. Todo pastor tem em sua mão a vara e o cajado para cuidar, para consolar, para direcionar as ovelhas do Senhor Jesus. Esse é tempo de nós como igreja sermos cuidadores, sermos pastores dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos pré-adolescentes, das nossas crianças, dos casais, dos homens, das mulheres, dos líderes. Porque há uma grande corrente querendo desmoralizar o Evangelho. Quero que você que está me assistindo, você que está aqui comigo, preste atenção nisso. O diabo tem duas táticas para impedir a obra do Senhor. A primeira é quando ele vai de frente com a obra. Ou, melhor dizendo, a primeira é quando ele vai de frente a você. Quando ele te ataca de frente. Quando ele percebe que você, pela sua fé, pela sua fundamentação no Evangelho, da sua experiência com Cristo, ele ir de encontro a você não teve efeito, ele usa uma outra estratégia. E qual é a estratégia? Desmoralizar ou não dar tanta importância ao Evangelho. Quando ele não consegue levar você a desistir do Evangelho, a desistir de Jesus Cristo, a desistir de servir ao Senhor, de servir ao Senhor no seu ministério, no seu chamado, ele vai agir de uma outra maneira. E qual é a outra maneira? Te levar a não dar tanta importância à palavra, a não te dar tanta importância àquilo que Jesus quer fazer em sua vida e através da sua vida. Essas são as duas táticas que ele fez. Paulo foi até, as duas táticas que ele usa. Paulo foi até as igrejas da Galácia, plantou, semeou ali o Evangelho da verdade, trouxe liberdade àquele lugar. As pessoas começaram a caminhar segundo a vontade e o propósito de Deus em suas vidas. Ele não consegue parar. O que ele faz? Ele começa a querer levar os Gálatas a não dar tanto valor ao Evangelho, não dar tanto valor a Cristo, a salvação, a sua vida cristã, a sua caminhada com Cristo. Eu não sei se você tem percebido, mas
Nós temos percebido aqui, temos conversado, eu, a pastora e alguns líderes, que a cada dia, principalmente os nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes e alguns até irmãos firmados na fé, a cada dia tem esfriado esse temor a Deus, esse caminhar com Deus. Uma igreja cuidadora é uma igreja que vai defender o Evangelho de Cristo. Segundo aspecto da igreja, a igreja é uma igreja missionária. Público, alvo inicial do Evangelho, a partir do dia de Pentecostes, foi ali em Jerusalém, foi as pessoas que eram judias, mas a partir que Jesus designa Paulo a pregar o Evangelho aos gentios, começa-se então uma ação missionária. Talvez você diga, eu não tenho chamado, eu não tenho ministério. Lá na minha igreja já tem líder de jovens, já tem líder de homens, de mulheres, de casais. Talvez você pode ser usado como igreja do Senhor Jesus para alcançar, para pregar a verdade, para pregar o Evangelho, aonde as ações da igreja local ainda não chegou. Talvez nós estamos dizendo, mas na igreja já tem o pastor, já tem a pastora, já tem o líder A, B, C, D, H. Uma igreja, e você igreja, deve ser missionário. Deve pregar o Evangelho aonde as ações da igreja ainda não têm chegado. Ou você pode apoiar as ações da igreja, instituição, para pregar o Evangelho. Isso não pode ser uma diferença, nós temos que caminhar em parceria, isso é ser parceiro para que o Evangelho do Senhor Jesus, que a verdade do Senhor Jesus chegue a todas as pessoas. Nós precisamos ser igreja missionária que quer levar o Evangelho da salvação, da libertação a todas as pessoas. Mas nesta manhã, neste momento, eu quero falar com você que está aqui ou que está me vendo e que não tem atuado de forma frequente, de forma ativa no seu ministério. O dom que Deus te deu, o dom que Jesus te deu, o dom que o Espírito Santo te deu, não pode estar ocioso. Não pode. Deus nos capacitou, você que está me ouvindo, Deus te deu um dom. E este dom não pode estar ocioso. Sabe por quê? Porque se Deus te deu um dom, se Deus te chamou para um ministério e você não tem atuado, você não tem feito isso, você está contendendo com o Espírito Santo. Você está lutando contra o Espírito Santo, porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a tua vida para levar o Evangelho da verdade, para levar o Evangelho às pessoas carentes, às pessoas necessitadas de libertação. Leia aí comigo no verso de número 7 do mesmo capítulo 2. Paulo diz assim: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi concedida. Tiago, Pedro, João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A igreja, um aspecto de ser igreja é ser missionário, é ser um agente do Evangelho que inclusivo, que leva as pessoas a serem incluídas no reino de Deus, de ser incluído na liberdade que Cristo nos proporcionou.
Esse é o chamado de ser igreja, ir ao encontro de pessoas carentes da palavra de salvação, da palavra de libertação, carentes de alimento, carentes de vestuários. Esse é um aspecto de ser igreja. Não é questionar ou ficar brigando a forma que é ministrado, se pula, se bate palma. Não é essa. O aspecto de ser igreja é levar a palavra da verdade. É levar uma palavra que vai resgatar a pessoa das prisões, dos vícios. É um evangelho que supera, que rompe todas as barreiras de cultura, de tradições ou diferenças sociais. Porque o evangelho do Senhor Jesus é a demonstração do amor de Deus a toda a humanidade. Indiferente das suas tradições, das suas culturas ou das suas condições sociais. Nós precisamos ser uma igreja missionária. Nós podemos começar na nossa casa hoje. Nós podemos começar com os nossos filhos hoje, com os nossos esposos, esposas, com os nossos vizinhos. Levar o evangelho de salvação. Vá comigo no verso de número 20. Quero terminar com esse texto. Verso de número 20. Paulo diz assim, 20 e 21 nós vamos ler. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que Paulo está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que uma igreja, um aspecto de ser igreja, é ser cheio de fé. É não estar agarrados a tradições, a cerimoniais. Ser uma igreja cheia de fé não é porque eu tenho uma religião, não é porque eu frequento um determinado lugar. Ser uma igreja de fé é quando eu vivo pela fé. É quando eu confio em Cristo. Por isso o Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está nos ensinando? Olha, a minha vida agora ela está fundamentada, ela está centrada em Cristo Jesus. Em seu amor, em seus ensinamentos, em suas ações, no seu propósito, no seu chamado para a minha vida, no seu propósito para a minha vida, naquilo que Ele quer de mim, naquilo que Ele espera de mim. A minha vida não está baseada e fundamentada nas circunstâncias, se são boas ou ruins, se eu tenho sido tão abençoado ou não tão abençoado. A minha fé, o meu caminhar, a minha vida, ser igreja, é fé. Não é olhar as circunstâncias, não é olhar o tempo, a tempestade. É saber que a minha vida agora, ela está fundamentada na verdade. E a verdade é Cristo Jesus. A igreja, ela precisa ser mais espiritual. A igreja, ela precisa ser mais centrada na cruz. Erramos, falhamos, pecamos, devemos correr imediatamente para a cruz. Devemos buscar na cruz do Senhor Jesus, porque ali mostra quem realmente nós somos. Ser uma igreja de fé é uma igreja que vive aquilo que prega. Que vive aquilo que ensina, que vive aquilo que diz que são seus princípios, que são seus valores, que regem sua vida. Ser igreja é ser cheia de fé. Ser igreja de fé é desde já, desde agora, desfrutar do que o reino de Deus proporciona para as nossas vidas. É desfrutar da vida celestial que Jesus nos deu na cruz através da cruz do Calvário. Isso, querido irmão, querida irmã, a nossa fé, ela não repousa
em tradições. A nossa fé não repousa na instituição a qual nós frequentamos. A nossa fé não repousa na quantidade, no tempo que nós nos convertemos a Jesus. Não repousa nas nossas atitudes ou ações. A nossa fé repousa sobre o amor daquele que nos amou primeiro. Daquele que sabia o quão a nossa natureza era má. E ainda assim, Ele nos amou. E ainda assim, Ele se entregou por nós. Sabendo que eu poderia traí-lo, que eu poderia mentir, que eu poderia continuar pecando, agindo de forma que não condiz com aquilo que Ele espera da minha vida. Ainda assim, Ele me amou. Ainda assim, Ele se entregou por amor de nós. A nossa fé, ela está fundamentada, ela repousa na ação de Cristo Jesus. Não nas tradições. Não de quem nos enviou, de que parte, que grupo nós somos, de que classe social nós somos, de quanto nós temos, de quanto nós possuímos, de quanto nós conquistamos. A nossa fé repousa no amor de Cristo. Que ainda sabendo da nossa natureza pecaminosa, ainda sabendo quão mal nós temos ainda em nós situações que não agradam ao Senhor, ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele acredita em nós. Sabe por quê, querido? E nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento, porque a recompensa de Cristo está na reconciliação do homem com o Pai Celestial. Toda aquela dor, todo aquele sacrifício, todo aquele momento ruim, terrível, é recompensado quando o homem se reconcilia com Deus Pai. Igreja cheia de fé é uma igreja que fundamenta a sua fé, que caminha segundo esses princípios. Que nós não merecíamos a graça de Deus e ainda assim Ele nos deu. Aquelas pessoas que estavam perturbando as igrejas da Galácia, queriam voltar as pessoas a uma escravidão de tradições a qual Cristo veio nos trazer liberdade, que é pela fé que nós somos libertos, é pela fé que nós somos salvos, é pelo nosso relacionamento com Cristo. A nossa vida, o nosso caminhar com Cristo é que nos garante a nossa salvação. Não é fazermos parte de uma instituição. Não é fazermos parte de certos rituais. Ou fazer parte de certo grupo de pessoas, de determinados homens. Ser igreja é estar fundamentada em Cristo Jesus. É caminhar segundo Cristo. Por isso Paulo termina aquele versículo, aquele capítulo que nós lemos, dizendo assim: se não for assim, Cristo morreu inutilmente. Se eu tenho que cumprir todas as tradições, Cristo morreu inutilmente. Por isso, nós como igreja, ser igreja é crer no Senhor Jesus. É viver segundo os padrões de Cristo. Agir como Cristo agiu. Quero nesse momento, você que está me assistindo e você que está aqui, quero orar pelos elementos da ceia, pelo pão e pelo suco de uva nesta manhã. No capítulo 11 de primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Verso de número 28 diz assim: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Que tipo de igreja você tem sido?
Por isso, nesta manhã, o Senhor está falando conosco. Examine-se cada um a si mesmo. Ser igreja, ser cristão, é ser alguém que protege, que cuida, que acolhe, que impede que mentiras do diabo, que o engano do diabo chegue aos nossos irmãos. Ser missionário é levar o evangelho da salvação a todos aqueles que precisam. É ter uma vida de fé, baseada na fé, fundamentada na fé, e não em tradições, e não em coisas que nada tem a ver com o amor e o sacrifício de Jesus. Aí, vamos orar pelo pão e pelo vinho nesta manhã, pelo suco de uva. Pai, te damos graça por este pão que representa o nosso corpo, que recebeu sobre seu corpo, Deus, a ira que estava destinado a nós, o castigo que estava destinado a nós, a ira de Deus que estava destinado a nós. Obrigado, Senhor amado, porque a tua palavra diz que sobre o seu corpo o Senhor levou todas as enfermidades, todas as dores, todo o castigo que estava destinado a nós. Castigo que nos trouxe a paz, que nos reconciliou com nosso Pai Celestial. Obrigado pelo teu sangue, que foi vertido naquela cruz. Sangue da nova aliança em Cristo. Não uma aliança fundamentada em tradições, em obras, mas uma aliança fundamentada agora no amor de Cristo, no seu sacrifício, na sua ressurreição, no perdão de Deus, e de que nós fazemos parte, que nós pertencemos ao Senhor, que nós fazemos parte do seu reino. Obrigado, Senhor Jesus. Querido, lembre-se que a fé em Cristo ela nos traz verdadeira libertação, verdadeira liberdade. Somos livres em Cristo Jesus. Somos livres para obedecer, não para desobedecer ao Senhor. Somos livres para praticar o Evangelho em nossas vidas. Somos livres para servi-lo. Liberdade que Cristo nos trouxe, Cristo nos deu. Nós devemos usá-la para amá-lo, para servi-lo, para cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou, para obedecê-lo, conforme o que Ele espera de nós. O Senhor nos chamou para ser igreja, e ser igreja é ser cheio de fé, ser missionário. Começa hoje na sua casa, começa hoje com aquele familiar, aquele ente querido que ainda não conhece ao Senhor Jesus. O ajuda a entender e compreender a verdade. E aqueles que conhecem a verdade, proteja das mentiras que o diabo tem lançado através da mídia, através de ensinamentos, diluindo o verdadeiro evangelho. O Senhor te chamou para impedir que essas pessoas caiam no engano. Foi isso que Paulo fez quando ele escreveu a carta aos Gálatas. Proteger seus irmãos, proteger o seu povo das mentiras, das astúcias do diabo que queria trazer de volta a escravidão às pessoas. Nós não podemos permitir isso. Que o diabo volte a aprisionar os nossos esposos com a bebida, com a pornografia, com a lascívia, os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas esposas, nossos filhos. Nós não podemos mais permitir que o diabo, de forma astuta,
aprisione aqueles a qual Cristo já libertou. Mas para isso, precisamos ser igreja. Por isso Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Somos chamados para fazer a obra do Senhor, para estabelecer o reino do Senhor. Você que está já pronto com seu pão e com seu suco de uva, vamos cear ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos cheios de fé, para ser igreja aonde Cristo nos chamou. Amém? Comamos e bebamos todos juntos. Enquanto o ministério de louvor vai subir para nós celebrarmos ao Senhor, eu quero orar pela tua vida neste momento. Pai, todos que nesta manhã me ouviram, minha parte era trazer o esclarecimento, era trazer direcionamento, que nós precisamos ser igreja, que nós somos chamados para ser igreja. Igreja que acolhe, que cuida, que protege da mentira, do engano. Ser igreja não é ser julgadora. Ser igreja não é condenar aqueles que por algum motivo caem, por algum motivo desistem, por algum motivo falham. Ser igreja é acolher. Ser igreja é cuidar. Ser igreja é semear a verdade e trazer a luz aonde as trevas têm ganhado espaço. Ser igreja é levar a palavra de salvação, de libertação a todas aquelas pessoas que são carentes desse evangelho, dessa verdade. Ser igreja é caminhar com fé, caminhar que somos salvos, remidos, não pelas nossas ações. Não somos perfeitos. A igreja está repleta de pessoas imperfeitas. Mas nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela vontade do Pai, que nos amou primeiro, que não olhou a nossa natureza pecaminosa, mas quando olha para mim, quando olha para você, quando olha para qualquer pessoa, vê Cristo e o deseja. E nós temos que levar essa mensagem. Nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos que levar essa mensagem a todos que ainda desconhecem e impedir que o diabo, com as suas mentiras, continue escravizando, amarrando e impedindo que as pessoas desfrutem da verdadeira liberdade que é Cristo Jesus. Querido Deus, te chamou para ser igreja, para cuidarmos dos nossos, nos unirmos no cuidado. E como Paulo nos disse nesta manhã, que você não se submeta a falsos ensinos, a um novo evangelho, um evangelho diluído, porque lembre-se, o diabo quer, o intuito dele é escravizar novamente o homem no pecado, no erro, afastar de Deus. E nós, como igreja, nós não podemos permitir isso. A igreja, ela precisa se posicionar nesse momento. Ela precisa proclamar, declarar mais do que nunca o evangelho de salvação de Cristo Jesus. Não ficamos perdendo tempo com discussões teológicas, com cerimonial. Não. Preguemos o evangelho. Usemos das armas que o Senhor nos deu: a oração, jejum,
Usemos a armadura que Deus nos deu. Não permita que um evangelho contaminado por mentiras que vem da parte de homens contamine a sua fé, contamine a sua caminhada com Cristo. Porque a sua fé, a sua vida cristã, ela tem que estar fundamentada no sacrifício de Jesus, na sua morte, que levou todos os nossos pecados, que recebeu o castigo que estava destinado a nós, para que nós pudéssemos se reconciliar com o Pai. Nós alcançamos isso não pelas nossas ações, mas porque Jesus morreu, se doou, se entregou por nós. É nisso que nós temos que caminhar. Não ficar olhando as imperfeições ou discutindo. Nós temos aqui pregar o evangelho da salvação. Que você seja igreja essa semana. Todos os dias, todas as semanas, o mês todo, o ano todo. Que você seja igreja. Que você seja acolhedor. Que você seja protetor, cuidador. Que você seja um missionário aonde o Senhor tem te plantado. Que você seja um homem e uma mulher, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, cheio de fé. E aonde você esteja, você resplandeça a luz de Cristo. E que haja libertação, salvação, através do chamado que Deus te deu. Para de contender com o Espírito Santo. Deixa Ele te usar. Deixa Ele usar o dom que está aí na sua vida, que Ele colocou na sua vida, que o Senhor Jesus te deu, que o Espírito Santo te deu. Deixa Ele usar, porque Deus quer trazer grande salvação nesse tempo. Que Deus te abençoe, querido, e que você seja igreja, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Deus te abençoe, um bom domingo e seja igreja aonde você estiver, em nome de Jesus.